Ok? Muito bem. Agora vamos falar de psicanálise integrativa. Fátima Mora está aqui conosco. Eu tinha 8 anos, Bom dia. já tinha usado isso. Ah, já tinha usado? Claro. Ah, seu filho usou então? Claro. Tá certo. Com certeza foi a da ANS. Com certeza. Tá certo. Fátima Mora, um prazer tê-la conosco aqui. Bom Muito obrigada, Nildo. Um prazer estar aqui. Agradeço a LBV, agradeço o Paiva Neto pela oportunidade. Que bom. Tá certo. Nós agradecemos sua presença. Agora, a psicanálise. Você já ouviu falar de psicanálise, naturalmente, Sim. Mas e a psicanálise integrativa? Você já ouviu falar? Se você não ouviu falar, preste atenção. Aliás, você pode participar do programa. Os telefones estão no seu vídeo, 3358-6802 e 6813. O DDD de São Paulo é o 11. Por e-mail, vidaplena@redemundial.com.br. Tá certo? Muito bem. Fátima Mora, qual a diferença da psicanálise convencional para a psicanálise integrativa? Muito bem. Eu quero dar o meu bom dia aos nossos telespectadores, obrigado pela audiência. E a psicanálise, vocês todos já ouviram falar alguma coisa assim, Freud explica. Isso. Não é verdade? É um bordão. É um bordão, Freud explica. Mas não é só Freud que explica, há outras pessoas, outros psicanalistas que também explicam, não é? Então, a psicanálise tem sido, até hoje, uma ciência usada para explicar o comportamento humano, a personalidade das pessoas, as dificuldades com os filhos, com os pais, com a família, com as doenças psicossomáticas, enfim, é usado em todas essas coisas que vocês já passaram. Alguém já sofreu de tristeza, angústia, medo, solidão? Então, a psicanálise tem sido usada largamente para tratar esses problemas. Porém, a psicanálise freudiana, ela, dentro daquilo que ela considera o funcionamento mental, nós continuamos usando esse conceito. Porém, as coisas mudam, tudo se moderniza, não é verdade? E existem outros psicanalistas que vão além do Freud, como, por exemplo, Carl Gustav Jung. É um psicanalista que já vai falar de coisas mais esotéricas, por exemplo. Carl Gustav Jung vai falar de tarô. São desdobramentos da psicanálise. São desdobramentos, ou seja, ao invés de ser uma antítese da psicanálise, contrária ao Freud, a meu ver, é um acréscimo, está aumentando a teoria. São complementos. São complementos que vão criando um corpo da psicanálise. Certo. Não só o Jung, como nós temos também o Reich. O Reich, curiosamente, e todos eles foram médicos, né? Sim. Curiosamente, o Reich vai ser um psicanalista, gente, que cria máquinas, uma delas que fazia chover lá nos Estados Unidos. Caramba. E cria máquinas que vão eliminar as queimaduras mais rapidamente. Tudo isso está trancafiado, né? Porque na época não foi permitido. Sim. Depois do William Reich, nós vamos ter o Jacques Lacan, que faz toda uma revisão do Freud, ou seja, vai rever todas as teorias. E tantos outros, Melanie Klein, e todos os modernos que nós temos aí. Então, nós não podemos restringir a psicanálise ao seu criador, ao seu pai. Sim. O pai gera sempre uma família. Sim. Então, a família psicanalítica eu batizei de psicanálise integrativa. Que bom, maravilha. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para a Fátima Mora explicar mais detalhes de como funciona, né, como é uma consulta de uma psicanálise integrativa, e você pode participar do programa. Os telefones estão no seu vídeo, 3358-6802 e 6813, e o DDD de São Paulo é o 11. Nós voltamos em instantes, até já. Belas imagens, saudando a primavera, né? Para Fátima Mora, como psicóloga, que influência positiva a primavera? Exerce nas pessoas. Muito bem, Enildo, eu acho que a pergunta é pertinente, uma vez que nós conhecemos que existem neuroses chamadas sazonais. Sim. As pessoas, por exemplo, que moram em climas mais frios, elas tendem a ter uma coisa mais depressiva. Tanto é verdade que a gente diz, o Brasil é um país tropical abençoado por Deus. Sim. Ou seja, a primavera traz as flores e traz um clima mais quente. Sim. E os climas mais quentes proporcionam a um bem-estar. Ou seja, sabe aquele final de dia cinza, escuro, chuvoso?
Para quem já é deprimido, aquilo é pior ainda. Então, a primavera colabora com a saúde psíquica e emocional. Que bom. Então, é uma estação da saúde. É a estação da saúde, com certeza. Que bom, que maravilha. E do bem-estar. E do bem-estar, claro. Ou de uma vida... seja também do equilíbrio. E de uma vida plena. Ah, de uma vida plena, né? E também de uma motivação das pessoas em busca da espiritualidade. Tá? Sim, para ter uma vida mais saudável. Né? Que bom, maravilha. Agora, vamos falar, Fátima, de como funciona uma consulta numa psicanálise integrativa. Ela é mais rápida, o processo é o mesmo da convencional? Como é que Muito bem. É preciso lembrar também que a psicanálise integrativa, além de se ocupar desses outros psicanalistas, ela também usa técnicas complementares dentro da física quântica, que hoje nós chamaríamos de acupuntura, massagem, etc. Todas essas terapias que levam o nome de holismo, ou seja, totalidade. Sim. Então, uma consulta de psicanálise integrativa, a princípio, é uma consulta com qualquer outra. Sim. Nós vamos fazer uma anamnese, que quer dizer uma coleta de dados. Sim. Você vai contar a sua história, por que você está ali, o que você quer. Claro. Não é verdade? O que vai diferenciar é que as técnicas a serem aplicadas são tão modernas que vão minimizar o tempo. Sim. Não é? Uhum. Então, digamos assim, a consulta, por exemplo, nós não usamos mais o divã. Você não fica naquele divã de costas. Sim. Você fica numa cadeira confortável, olhando para mim e eu olhando para você, claro, como todo psicanalista integrativo. Sim. E outra coisa, eu não fico em silêncio absoluto como morta. Sim. Eu vou conversar e bastante com claro, a pessoa, não é? Olhando nos olhos. Então, esse é um diferencial muito grande, porque as pessoas reclamam que elas se sentem mal quando vão a um analista que não fala e que as coloca de costas. Sim. Então, isso já não acontece. Isso já é um diferencial. Certo. Já é um tete-a-tete. Isso. Né? E depois nós vamos usar técnicas de hipnose leve, eu não uso hipnose pesada, relaxamentos, Sim, música, musicoterapia, que hoje nós fazemos faculdade de musicoterapia. Sim. Vamos usar a programação neurolinguística, conhecida como PNL, que é uma coisa que, por exemplo, se você está com uma depressão e por isso você não consegue ir trabalhar, a causa é profunda, mas a PNL, a programação neurolinguística, tira você da depressão para você ir trabalhar, para você ter dinheiro para pagar o resto da terapia. Então, isso é fundamental. Sim. Né? Não Claro. adianta você ficar ali chovendo no molhado, não é? Anos a fio e não conseguindo ir produzir. Até porque uma das coisas mais importantes para o ser humano se sentir bem é produzir. Claro, é realizar. Realizar. Ter algo, né, ali palpável, né, que esteja Claro, realizando, claro. esteja Mesmo fazendo. que o dinheiro não seja tanto, mas a realização profissional, não é? Aquilo que nós chamamos... Se sentir útil. Útil. Perfeito. Útil. Sentimento de utilidade. Exato, Né? exato. Isso não tem preço, né? Não tem. Mas... Então, isso é fundamental na psicanálise integrativa. Maravilha. Agora, vamos falar dos sentimentos. A pessoa, né, existem aí sentimentos mil, né? Um sentimento de ódio, por exemplo, um sentimento de revanchismo. Isso, através da psicanálise integrativa, Fátima, é possível reverter? É possível fazer com que a pessoa enxergue um novo comportamento, uma mudança? E eu tenho uma visão que é pessoal. Eu só acredito num sentimento, eu acredito em muitas emoções. Sim. O ódio é uma emoção. Só existe um sentimento, que se chama amor. Sim. Esse é único. Sim. Então, quando nós debelamos as emoções, quando nós terminamos as emoções, que podem ser negativas ou positivas, eu posso ter a emoção da raiva, a emoção do medo, a emoção do ódio. Isto é uma emoção. Mágoa. Não é? Todas essas emoções, com a psicanálise... Recalques, né? Os recalques. E, às vezes, esses sentimentos a pessoa conserva até na geladeira, que é para não estragar, né? Tem gente que tem dificuldade de se livrar desses sentimentos, desses comportamentos. Alimentam-se deles. Exato. Porque, senão, não conseguem ter motivação de vida. Então, isso é péssimo, porque aonde houver ódio, isso vai ser transmitido energeticamente para todo o ambiente. Então, quando você diz assim, o meu ambiente de trabalho é pesado, porque as pessoas que estão lá dentro estão pesadas. O que isso significa? Do ponto de vista espiritual, essas pessoas emanam sentimentos e pensamentos negativos. Sim. Então, quando você se trata, você não trata só você, você trata todos
os que estão ao seu lado. Eu costumo Você dizer... acaba influenciando, um influencia outro, né? Claro, eu costumo dizer que eu não tenho medo de ir às trevas sem ser prepotente, porque se eu for às trevas, eu pretendo levar luz Sim. e não trazer escuridão. Certo. Então, essa é a pretensão da psicanálise integrativa. Tá certo. Agora, nesses casos, numa consulta, né? Sim. Que tipo de orientação, que tipo de abordagem é feita para que a pessoa possa conhecer a si própria? Muito bem. É feita uma abordagem do ponto de vista, por exemplo, da vida dela. Como foi a infância dela? Isso é muito importante. As suas origens e principalmente as suas crenças. Porque se eu acredito, por exemplo, que os meus pais eram lavradores, eram agricultores e por isso eu sou menor, isso não é uma verdade, é uma inverdade. Sim. Aliás, isso deveria ser um elogio. Então, as pessoas têm muitas crenças e muitos preconceitos que precisam ser discutidos. Claro está que nós não vamos impor os nossos preconceitos, mas Sim. nós vamos discutir com as pessoas aquilo que elas pensam sobre a vida. E mostrar para elas que o preconceito só lhes faz mal. Não é? Nós precisamos lidar de coração aberto. Então, a infância vai ser tentada ser explorada sem acusar os pais, porque os pais também foram vítimas de uma educação, mas tentar entender esses pais. A psicanálise tem como mola mestra reunir a família. Certo. Eu faço uma terapia chamada terapia da constelação familiar, onde eu atendo, às vezes, todos os membros de uma família, um de cada vez. Interessante. Por quê? Cada um tem uma visão do outro, diferenciada. Certo. E aí eu posso fazer com que a família tenha uma união muito maior entre si. Certo. E aí é possível identificar como um vê o outro. Exato. Né? Como que eu estou sendo visto, né? De que forma eu estou sendo interpretado, Isso. visto pelos outros aí? E ensinando as pessoas a dialogar. Por exemplo, se eu entender a infância da minha mãe e entender o sofrimento dela, eu vou parar de ter sentimentos de raiva, porque eu vou compreendê-la melhor, eu vou me pôr no lugar dela. Certo. Eu vou entender o meu irmão, não é? Eu vou entender, quer dizer, então se eu dentro da casa já melhoro, toda a casa melhora. Certo. E a coisa vai indo como uma onda. Ou seja, não adianta você ficar achando, mas meu pai não me deu a instrução adequada, não me ajudou nisso, não me ajudou naquilo, poderia ter me ensinado melhor. Isso não procede, né? Não procede. Não é um comportamento que vai ajudar a pessoa a crescer e a alcançar sucesso. O que procede é eu me modificar e ajudar o meu pai que já me deu a vida. Certo. Isso procede. Muito interessante. Mas porque isso acontece muito, né? Sim, isso todos os dias nós culpamos os outros. Exatamente. Não É só fácil, os pais, né? É fácil culpar os Os outros. colegas de trabalho. Nós estamos Exatamente. sempre culpando alguém. Alguém é responsável. Certo. Atribuímos, às vezes, até a Deus a culpa. Olha, Deus não olha por mim, não gosta de mim. Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu. Esqueceu de mandar chuva, ou está mandando chuva demais, né? Deus já nos deu tudo. Agora cabe a nós operar isso. Interessante. A iniciativa, a partida, quer dizer, a vontade tem que ser própria. Né? Não tem outra saída. Já diz a LBV, sem boa vontade nada acontece. Exatamente, mas não acontece mesmo. E na psicanálise também não. Claro. Então é preciso vontade. Então, por exemplo, a terapia, para quem não quer fazê-la, não resolve. É verdade. Por falar na LBV, a senhora citou muito apropriadamente o trabalho da LBV, né? A boa vontade, a psicanálise utiliza esse conceito, essa ideologia da boa vontade para fazer com que as pessoas enxerguem essa necessidade de empreender, de modificar, de dar essa partida? Não só usa, como eu sempre morei aqui na Brasília e passava sempre na Avenida Rude. Sim. E não vou me esquecer jamais de ler aqui à esquerda o outdoor. Todas as mães são mães de todos os filhos e todos os filhos são filhos de todas as mães. Isso eu não vou esquecer jamais e isso faz parte do meu trabalho. Eu acredito que todas as pessoas são pais e mães de todas as pessoas. Então, essa boa vontade tem que partir. Porque o que é o estar com saúde psíquica? É interessante lembrar, Fátima, que esse pensamento é do fundador da LBV, Sim. Aldir Zaru, mas que o Paiva Neto fez questão de colocar quando ele construiu a Supercreche Jesus, há 25 anos. Que eu conheço. Há 25 anos. Então, quando ele construiu essa obra extraordinária da LBV, que já foi visitada pelos artistas e inclusive até pelo presidente Lula, né, foi exatamente com esse objetivo, de mostrar para as pessoas a importância da família e a valorização que os filhos têm que dar aos pais e, consequentemente, os pais
aos filhos. Né? Por isso eu tenho muito prazer em estar aqui, porque eu sempre tive admiração por esse pensamento do Paiva Neto, não só por isso, mas também por ele ser ecumênico, essa democracia religiosa que nos permite amar a um único Deus, não é? Deus não pode ter nascido para uma única religião. Claro. Não é? Então, esse pensamento da LBV e de Paiva Neto, eu acho que coaduna muito bem com a psicanálise integrativa, sob todos os aspectos. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a psicanálise nada mais é do que uma reforma, né? Ela propõe uma reforma íntima da criatura, né? Propõe uma reforma íntima e eu, às vezes, procuro tirá-la um pouco da área da saúde e ir para a área da educação, a reeducação do ser humano. Porque nós, infelizmente, nem os pais estão instruídos e nem a escola. Como é que a escola vai nos ensinar a sentir amor? Alguém já teve aula de amor na escola? Mas deveria ter. Nós deveríamos ter uma matéria na nossa escola, aprendendo a amar, entendendo os sentimentos, entendendo a lidar com a família. Então, eu sou uma pessoa que estou escrevendo uma coisa chamada o ato educacional. Sim. Ou seja, não é só alfabetizar, é preciso educar. É verdade. Bom, e para finalizar esse bloco nosso, eu tomo a liberdade de citar um outro pensamento do nosso presidente Paiva Neto. Pois não? Que colocou na escola, no Instituto de Educação, que leva o nome dele aqui em São Paulo, né? E no Instituto de Educação do José de Paiva Neto formam-se cérebro e coração. Isso. Aí, na verdade, é uma verdadeira aula de amor na escola, na educação. Tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos aqui para concluir esse assunto da psicanálise integrativa com Fátima Mora. Até já. Muito bem, estamos conversando com a psicanalista Fátima Mora, falando sobre a psicanálise integrativa. Fátima, você tem... uma clínica social, né? Como é que é? Como é que funciona essa clínica? Tem. Eu tenho uma clínica escola onde eu dou cursos de formação em psicanalistas integrativos, onde eu dou atendimentos em psicanálise, e uma clínica social que funciona todas as sextas-feiras, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, que é atendido pela psicanalista Ivani. Se as pessoas quiserem ir lá, eu posso dar o endereço para as pessoas irem. Então, se vocês quiserem anotar, nós estamos na rua Bela Sintra, 626, no metrô Consolação, e os telefones são o 3258-0815, o 3219-0109. Você pode ligar, informar-se sobre a nossa clínica social. O que é a clínica social? Nós fazemos uma triagem sobre o seu padrão econômico para que você possa fazer um tratamento. Nós vamos cobrar um valor simbólico para você poder, tratamentos para crianças, não é? Crianças com problemas escolares, crianças com enurese noturna, que é aquelas que fazem xixi na cama, enfim, todo tipo de problema de crianças, atendemos psicóticos, enfim, todo tipo de gama de problemas psicológicos dentro da nossa clínica social. Então, você que tem interesse em fazer um curso, em fazer um atendimento e conhecer a clínica social, reporte-se a nós que nós teremos o maior prazer em recebê-los. Tá. E quanto aos cursos? A senhora também ministra cursos? Ministro. Eu ministro cursos de formação em psicanálise integrativa. Na nossa sociedade, veja bem, pela legislação brasileira, a psicanálise é um curso livre, né? Nós temos um departamento jurídico que é representado pelo advogado Dr. Giovan Penteado, que responde por isso. Então, a psicanálise, como um curso livre, cada associação pode criar os seus critérios. O nosso critério é que as pessoas tenham, no mínimo, o segundo grau completo para fazer este curso de 2 anos. Mas para as maiores informações, as pessoas devem se dirigir ao nosso site, devem se dirigir aos nossos telefones, ou então fazer-nos uma visita pessoal, onde eu terei o maior prazer em estar explicando às pessoas como funcionam não só os cursos de psicanálise integrativa, como de formação de terapeuta de regressão, e o curso de formação em terapeuta holístico integrativo. São todos diferenciados, né? E por falar em diferenciado, qual é a diferença, sem querer ser redundante, claro, mas qual a diferença de um tempo de tratamento de uma
psicanálise convencional para integrativa. Muito bem. Eu mesma me submeti a 15 anos de análise. Até porque quando eu fiz escola de análise, escola de psicanálise, era obrigatório fazer psicanálise direto. Eu não digo aqui que ela não tenha sido interessante. Porém, nos últimos 3 anos em que eu fiz psicanálise com o professor Dr. Shlomo Zachary, que é o representante do Freud no Brasil, me valeu mais esses 3 anos que os outros 15. Poxa. Não é? Até porque ele já aplicava uma psicanálise não integrativa, mas quase que é uma psicanálise holística e transcendental. Ou seja, hoje em dia eu diria que uma terapia pode chegar no máximo, é 1 ano, quando Sim. muito, se a pessoa estiver muito mal, mas ela pode ser em 6 meses, 4 meses. Então isso é um tanto quanto relativo e só necessita de um diagnóstico, de uma primeira consulta de diagnóstico para chegarmos a uma conclusão mais objetiva. Dependendo do grau de reação da pessoa, com 2, 3 consultas, ele pode já enxergar ali aquilo que ele não enxergou a vida toda. Pode. Eu já vi, eu já posso dizer para vocês, tenho testemunhos, né? Porque eu tenho 26 anos de profissão e 50 mil horas de atendimento. 50 mil horas? Então isso é um pouco de conhecimento da área. Sim. Eu teria relatos de clientes que eu diria assim para você, pessoas que passaram 16 anos tomando antidepressivo e com 3 meses de análise pararam de tomar antidepressivo e reconstituíram a vida. Então eu tenho esses depoimentos, eu tenho esses casos. Sim. Claro está que não vão ser todos. Claro, lógico. Não é? Mas, provado está. Por exemplo, muitas pessoas perguntam, a regressão a vidas passadas existe? Olha, nós não temos a pretensão de provar que existem vidas passadas, pelo amor de Deus. Mas temos a pretensão de dizer que quem usa a técnica melhora. Sim. Não é? Se são vidas passadas ou não interessa. A técnica poderia se chamar técnica do sabão em pó. Sim. Mas ela funciona. Certo. As pessoas é que nos relatam durante o tratamento que se vêem em lugares do passado, Certo. o que necessariamente não prova nada. Certo. Agora, a partir do momento que a pessoa tem essa experiência, não é? A senhora percebe que há mesmo uma motivação para consertar? E de repente a pessoa, geralmente quando olha para o passado, não vê coisa muito boa. Não vê, só vê coisas ruins. Exatamente. E aí isso motiva mesmo uma mudança? Olha, vamos imaginar que você tivesse um grande furúnculo aí que estivesse te doendo. Sim. Né? E que você tivesse medo de eu chegar perto de você e apertar. Só que na hora que eu apertasse e saísse aquele pus, você sentisse um alívio. Sim. Isso seria uma motivação? Seria. É isso que acontece. Interessante. Porque eu já vi alguns resultados de terapia de vidas passadas e a pessoa participou de guerra, uma matança incrível. E são situações assim, muito conturbadas, né? Mas tem que ser. Porque o mundo antes era pior. Pior. Nós acreditamos na evolução, não acreditamos para melhor? Sim. Então, claro está que a nossa história vem de uma coisa ruim. Mas nós só vamos mexer no passado para entender o presente e planejar o futuro. Certo. Mais nada. Perfeito. Até porque nós estamos em evolução. Né? Claro, claro. A humanidade está em evolução, né? E o mundo está melhorando muito tecnologicamente, materialmente, mas precisa melhorar espiritualmente também. Mas eu acho que nós estamos avançando, nós estamos avançando. Eu sinto. Se é uma coisa de sensação, eu sinto a espiritualidade. Eu sou uma pessoa de muita fé. Sim. Eu digo que às vezes eu pago as minhas contas com fé. Sim. Se é que você acredita nisso. Acredita? É possível. Com fé que a gente consegue. Com certeza. Consegue emprego, consegue Tudo, salário, consegue tudo. As coisas, né? Consegue os resultados. Né? A fé é imprescindível na Com vida certeza. das pessoas. Né? Agora, como que a senhora faz para passar esse recado sem ser taxada de religiosa nos seus atendimentos? É difícil. Eu diria que é só vendo para crer, Sim. sendo São Tomé, porque é muito complicado. As pessoas têm as suas crenças e as suas opiniões. E eu não vou, de maneira nenhuma, entrar em debate com elas e nem... vivemos num país democrático, temos Sim. o direito a tudo. Então, assim, eu não tenho como provar, a não ser que você se submeta. Não é? Quando você se submete, quando você sente, você percebe. Quando eu te digo, você duvida, porque você não está assim. Se eu te disser, olha, aquela água, aquele nebulizador é maravilhoso, aquele inalador é maravilhoso, mas você vai comprovar quando você experimentá-lo. Claro. Por isso você deve comprá-lo. Certo. Por isso você deve fazer uma análise comigo. Tá certo. Parei um dia com prazer. Agora é interessante, porque eu estou perguntando isso Sim. porque as pessoas,
a diferenciação religiosa é grande, né? Muito. E na LBV, se me permita citar um outro exemplo da casa, né? A LBV empunhou a bandeira do ecumenismo. Paiva Neto construiu, inclusive, em Brasília, o Templo da Boa Vontade, que é o monumento máximo ao ecumenismo. Eu conheço esse aqui da Rua, que é maravilhoso. Sim, exatamente. Aqui em São Paulo e em várias partes do país. Eu só conheço esse, é lindo, gente. Eu recomendo, venham ver, é belíssimo. Realmente, o espaço ecumênico, né, da religião de Deus, que realmente é fantástico, né? E esse pensamento ecumênico, né, é um tempero que ajuda as pessoas a entender e a tolerar, né, essa diferença religiosa. Isso também é útil na psicanálise, né? Também. Veja bem, Enildo, a psicanálise tem uma pretensão de levar uma coisa científica, Sim. não é? Então, independente... É como se você, por exemplo, eu gosto muito das metáforas. Sim. Se você vai tomar uma injeção de antibiótico e você diz assim, olha, mas a minha religião não acredita. Bom, tudo bem, mas o antibiótico vai fazer efeito independente da sua crença. Certo. Então, a psicanálise não depende de crença religiosa porque ela é ciência. Sim. Ela vai fazer efeito. Certo. Então, qualquer um, independente da sua religião, pode praticá-la, que nós não vamos afetar a religião e nem tentar modificar a religião de ninguém. Claro. Aliás, Jung dizia que determinadas pessoas necessitam de religião. Sim. Faz parte, eu acho que a religião é importante para determinadas pessoas. Então, eu sou altamente favorável a que cada um pratique a sua religião. Tá certo. Ou se não pratica religião nenhuma, que pratica a religiosidade. Isso, né? pratique o amor, Exato. a caridade, a fé. Tá certo. E aí ela vai encontrar caminhos e respostas para uma série de problemas e vencer, Vai. Sabe por quê, Nildo? Porque eu percebi uma coisa, que quando você tira as emoções negativas e sobra o amor, você sabe que amor é que sobra? O incondicional, aquele que não tem condições. Certo. Então, quando você começa a amar incondicionalmente, você passa a não ter doenças, Certo. a não ter questionamentos, a não ter tanta ambição, enfim, você cura uma série de doenças com amor incondicional. Tá certo. Então, isso é fabuloso. Aquele que é natural, que é original, que é voluntário, né? Isso, perfeito, né? Muito bom. Isso vem espontaneamente quando você está psiquicamente equilibrado. Certo. Interessante, muito interessante. Agora, ainda falando do termo integrativo, Certo. né? Ou psicanálise integrativa, né? Nessas sessões, nessas consultas, a senhora percebe uma reação mais positiva das pessoas pela essa técnica diferenciada de tratamento? Percebo, principalmente porque elas se sentem mais acolhidas, uma vez que elas não estão de costas e o terapeuta conversa com elas. Certo. Elas se sentem mais amadas, mais observadas, com maior nível de atenção, o que não quer dizer que os outros analistas não o tenham. Sim. Mas pela forma, pela disposição do consultório, de você estar de costas, às vezes as pessoas que sofrem de rejeição já se sentem mal de costas. Claro. Então, só a disponibilidade já acolhe as pessoas e já faz com que o tratamento tenha bem mais sucesso. E uma outra coisa, o bom humor. O bom humor é claro. sempre necessário. Sem dúvida. Não é? E o afeto. Não é? Os nossos clientes, Enildo, eles Sim. são sempre abraçados quando eles chegam. Interessante. Isso que faz bom. parte... Isso. Até porque se é consultório, então você é uma consultora. Isso! Então, certo. o meu cliente, a primeira coisa que ele recebe de mim é um abraço. Tá certo. E aqui uma pergunta lá de Ponta Grossa, no Paraná. Ai, Ponta abraço pra Grossa, Ponta no Grossa, Paraná? Big TV, pessoal da TV Imagem aí, um abraço. Não. Paulo de Souza. Paulo de Souza de Ponta Grossa, ele pergunta o seguinte: ele já fez regressão, mas não foi com hipnose. E não conseguiu ir para lugar nenhum. E se a hipnose é fundamental para a regressão, já que comentam que é perigosa, onde corremos o risco de não voltar mais. Olha, Paulo, eu vou te explicar o seguinte, meu querido. Primeiro, quando uma pessoa vai para algum lugar que não volta mais, geralmente são os psicóticos, que nem entram em regressão, eles entram em surto psicótico. Sim, surto. E quando um terapeuta não está bem formado, ele vai mexer com um psicótico que entra no surto e não sai mais. A regressão seria algo assim: o que é que você almoçou ontem? Você já pensou, Paulo, ele se lembrar do que ele almoçou e voltar para o almoço?
Então, isso não é uma máquina do tempo, Sim. isso não existe. Você, com certeza, não entrou em regressão por causa dos seus mecanismos de defesa. Em psicanálise, por isso é que um terapeuta de regressão tem que ter uma formação na área psíquica. Porque se você tem um mecanismo de defesa, não há hipnose no mundo que te leve à regressão. É preciso desmontar o mecanismo de defesa, saber por que você o criou e, depois de desmontar o mecanismo de defesa, levar você numa regressão. Então, carece de um trabalho um pouco mais completo. Tá, ele precisaria de umas sessões preliminares para ir quebrando essa resistência. Para ir quebrando a resistência com um profissional que fosse ou um psicólogo ou um psicanalista e que conhecesse. Porque, infelizmente, às vezes, eu não sei, pelo amor de Deus, é antiético, eu não sei por quem você foi atendido, mas às vezes há formações em regressão que não dão a formação psíquica, dão apenas a técnica. Então, a gente coloca um CD em casa e regride. Sim. Não é por aí. Certo. Então, é preciso que você se inteire, Paulo, de se realmente você está sendo atendido por profissionais que conheçam perfeitamente o funcionamento da psique humana. Perfeito, interessante. E esse negócio de vai e não volta mais, não existe, né? Vai e não volta mais e só se nós entrarmos no túnel do tempo ou naquela máquina do tempo que a gente vai e até volta. Tá. Para uma indicação, um conselho para o Paulo, o que a senhora diria para ele? Para ele continuar fazendo outras sessões? Continuar, perguntar para o seu terapeuta se ele tem uma formação na área psíquica, se ele tem um mecanismo de defesa, procurar outros terapeutas ou então nos mandar um e-mail. Sempre que nós possamos, nós vamos te responder e te orientar e até procurar alguém para você. Mas primeiro fale com o seu terapeuta, que com certeza ele deve lhe ter atendido com muito boa vontade. Que bom, que bom. Paulo de Souza, muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Obrigado, um abraço para Paulo. você, estou de Ponta Grossa, no Paraná. Agora, por favor, já que você falou e-mail, por favor, repita os o nosso contatos, e-mail? telefone, e-mail, Pois site. Já está aparecendo aí, é SBPI, né? Isso. @sbpi.org.br, é isso? Isso, e Tá os certo. nossos telefones são o 3258-0815, 3219-0109. Fácil, né? Fácil. Então, tá bom. Paulo e vocês todos do Brasil inteiro, né? Para tirar mais dúvidas, ou falar diretamente com a Fátima Mora, por favor, os contatos estão aí, fique à vontade. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, né? Esse papo muito agradável, muito interessante, e essa diferenciação da psicanálise. A psicanálise integrativa, aliás, é uma criação sua. Isto. Né? E com certeza vai ajudar muita gente aí. Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom final de semana. Eu só gostaria de poder mandar um beijo para os meus filhos, Pedro Mora, Carla Mora e Arthur Mora. Amo vocês de paixão. Paiva Neto, obrigado. Um beijo para você, um beijo para o Brasil. Obrigada. Obrigado. Grande abraço. E por falar em Paiva Neto, vamos ouvi-lo agora na sua mensagem de espiritualidade ecumênica, aqui no programa Vida Plena, sempre trazendo a você essa motivação para a busca do equilíbrio, a espiritualidade ecumênica tão necessária nas nossas vidas. Tivemos esse papo muito agradável com Fátima Mora e abordamos também a importância da religiosidade, da espiritualidade ecumênica na vida das pessoas. Vamos acompanhá-lo.